Olá, mais uma história para compartilhar com vocês. As histórias reais de pessoas reais que eu vivi durante as minhas viagens com propósito. Hoje vai ser a história da Malu, e essa Malu é a Malu lá do Ceará. Em 2020, eu tive o privilégio de fazer uma visita especificamente um vilarejo no Ceará e tive um período de quase um mês para ficar ali, desenvolver alguns projetos sociais. Então eu comecei a ter contato com as crianças, com as mulheres que se aproximavam e desenvolvi um trabalho com mulheres empreendedoras para que elas pudessem olhar ali dentro do que elas estavam vivendo e pudesse ter uma fonte de renda. E um dia desses, a Malu chegou perto de mim, depois de um bom tempo já convivendo, ela pediu para conversar comigo em particular. E nesse momento, ela falou assim: "É tão bom que Deus trouxe você até mim para eu que eu possa compartilhar e falasse algo com você que ninguém sabe". E naquele momento ela falou assim: "Tem algo que eu fiz no passado e isso me condena até hoje. E eu preciso confessar para alguém. E tem que ser alguém que não seja do vilarejo, porque se acaso eu contar aqui, muitas coisas vão se espalhar". E aí ela teve essa confiança em mim. E ela confessou que muitas coisas que ela tinha vivido por escolhas na juventude, por escolhas da vida dela, ela não conseguia mudar. Mas quando ela entendeu que precisava colocar em palavras para outra pessoa, ela sentiu-a mais aliviada. E ela começou a pensar que poderia mudar a vida dela. Ela já era casada, depois se divorciou, ela já tinha 2 filhos grandes, e ela já queria recomeçar a vida dela. Só que aquilo que ela guardava ali no coração, na sua alma, a condenava. E ela achava que não poderia ter mais solução. E quando ela se aproximou e começou a falar comigo, ela já mudou o rosto. Ela já conseguiu ter algo de esperança para ela. E eu consegui ali, em algumas palavras, direcionamento, aconselhamento, fazer ela entender que aquilo que passou no passado dela não tem mais condenação. Uma vez que ela conseguiu expressar, pedir, perdão a si, pedir perdão às pessoas a quais ela feriu, ela se libertou, ela tirou tudo aquela amarra que estava prendendo ela. Então, eu consegui conduzi-la a entender qual o propósito do motivo que ela trazia tanto peso naquela situação que ela vivia, mas que o perdão era necessário. E algo muito interessante, que o perdão mais necessário na vida dela não era para as pessoas qual ela tinha feito algo, mas era o perdão para ela. Ela não sabia ou não sabia como se perdoar ou aceitar o perdão por ela, porque ela achava que ela é condenada por aqueles coisas, atitudes, comportamentos que ela teve no passado. E foi muito lindo, ela conseguiu entender que o propósito maior do perdão nem sempre é para os outros. Você pode falar sim para os outros que é necessário para libertar, para soltar a sua vida do outro, mas a principal ferramenta do perdão é se libertar, é tirar esse peso que muitas vezes nós carregamos e não sabemos por que carregamos. Então, a Malu, a partir dali, eu vi mudanças na vida da Malu, ela conseguiu, voltar às atividades, a empreender, e eu tenho boas notícias dela atualmente, que ela conseguiu fazer muitas coisas do que ela planejava, mas aquela amarra que aprendia, ela conseguiu soltar, que a falta do perdão fazia com que ela se prendesse. Então eu quero que você reflita sobre essa história. Se há algo ainda dentro de você, ou até mesmo você não sabe ainda lidar com a questão do perdão para si ou para os outros, é necessário entender. E que essa história venha te impactar, venha mexer um pouquinho com você, mas que ela possa também, proporcionar mudanças na sua vida. Então fica comigo, porque tem mais história para ser compartilhada, e a próxima história é da Malu, só que essa Malu agora, ela tá lá na Europa, tá na Inglaterra. Então fica comigo para escutar essa história no próximo episódio. Até breve.